Muito obrigado a você que clicou neste vídeo, seja muito bem-vindo ao canal da Tech Files. Eu me chamo Renan. Galera, eu não sei vocês, mas toda vida que eu pego aqui um novo dispositivo, principalmente as caixas de som Bluetooth, que são aqui o nosso carro-chefe, eu sempre ficava curioso com aquele código, com aquele código da certificação que geralmente essas caixinhas de som Bluetooth trazem. IP67, IPX7, por que tem esse X, por que é 65, 54. E aí eu tomei vergonha na cara e fui atrás de saber sobre essa certificação. E eu descobri que na verdade é uma norma europeia que regulamenta esse tipo de padrão aqui. E é claro que eu não podia deixar de trazer aqui esse aprendizado para vocês. Deve também ter muita gente que se interessa por esse assunto e também antes nunca tinha tido essa curiosidade de ir atrás de saber mais sobre essa norma. E o mais interessante é que essa certificação ela não se limita a esse tipo de dispositivo eletrônico, como caixa de som Bluetooth, e também a celulares e até mesmo a materiais mecânicos e elétricos que você utiliza aí na sua casa e talvez nem saiba que eles também têm resistência a água e poeira. E eu vou abrir essa norma aqui para que a gente estude ela juntos. Eu vou passar aqui vários detalhes sobre ela antes e depois a gente vai ver aí código por código. Só que antes eu te peço para ajudar esse canal aqui a continuar crescendo. Recentemente batemos 2.000 inscritos aqui no YouTube. O canal de Tech Files agora o rumo é aos 3.000 inscritos. Deixa o teu like nesse vídeo se você curte esse tipo de conteúdo informativo. E agora sim, vamos para essa norma. Então aqui pra gente começar esse vídeo eu venho trazer para vocês algumas informações técnicas sobre essa norma. Primeiramente o significado dessa sigla IP, Eu vi aí muitos sites falando o que significaria proteção internacional e na verdade não é isso que quer dizer essa sigla IP, e sim Ingress Protection, ou seja, proteção contra entrada ou ingresso. Esse código IP, ele é definido aí pela Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC, sobre a norma internacional IEC 60529. Então essa norma, a 60529, ela classifica e provê um guia para o grau de proteção que os invólucros mecânicos e os recintos elétricos, eles providenciam contra intrusão, poeira, contato acidental e a água. Ela foi publicada pela União Europeia, pelo Comitê Europeu de Padronização Eletrotécnica, o CENELEC. Nesse segundo parágrafo aqui a gente tem o principal motivo pelo qual essa norma foi criada, que é justamente prover para os usuários, fornecer para os usuários informações mais detalhadas do que apenas vagos termos de marketing, aqueles termos assim bem corriqueiros que a gente vê, como por exemplo eles colocam aqui a prova d'água. É muito fácil colocar simplesmente que uma caixa de som ou que um celular é a prova d'água, mas o quão a prova d'água seria, Quantos metros, por quanto tempo? Então é justamente por isso que essa norma nasceu. Então ela dá aqui um exemplo de um telefone celular que ele é classificado como IP67, que aqui no caso quer dizer que ele é dust resistant, ou seja, resistente à poeira, e ele pode ser imerso em 1 metro de fresh water, que quer dizer água doce, por até 30 minutos. Da mesma forma, um soquete elétrico, só que aqui soquete não é onde você coloca a lâmpada, viu? Em inglês, soquete ele é a tomada, que é classificado como IP22, ele é protegido contra inserção de dedos, isso é interessante, Principalmente com relação às crianças, e não se tornará inseguro durante um teste no qual é exposto verticalmente ou quase verticalmente a água pingante, gotejante, água em gotas, pronto. IP22 ou IP2X são tipicamente os requerimentos mínimos para o design, ou seja, a concepção de acessórios elétricos. Então aí, essa tomada seria o caso de um acessório elétrico para uso dentro de casa. Nesse último parágrafo, o que a gente tem mais? Que os dígitos indicam a conformidade com as condições resumidas nas tabelas abaixo. O dígito 0 é utilizado quando não há nenhuma proteção, E o dígito ele é substituído pela letra X quando não foram juntadas informações, ou seja, dados suficientes para assinalar aquele nível de proteção. E outro detalhe interessante é que não há hífens nesse padrão IP aqui, nesse código IP. Então ele dá o exemplo aqui do IPX8, IPX hífen 8, no caso, que seria um código IP inválido, E eu vejo muita gente colocando aí caixinha de som IP6-7, por exemplo. Estaria errado aí nesse código, mas assim para o uso comercial, para o uso comum entre pessoas, eu acho que não teria nenhum tipo de dano, Dito isso, a gente pode aqui mergulhar diretamente na norma em si, começando, é claro, pelo primeiro dígito, já que agora a gente já sabe o que quer dizer IP, tá bom? Então o primeiro dígito é a proteção contra partículas sólidas. O primeiro dígito indica o nível de proteção de um invólucro contra o acesso a partes perigosas, por exemplo,
condutores elétricos, então você não consegue colocar o dedo lá dentro para acabar se machucando, acabar levando um choque, ou partes que se movem. E também a entrada de objetos sólidos que vêm de fora, né? Então a gente tem aqui o X, que a gente já tinha falado sobre ele, né? Que quer dizer que não tem nenhum tipo de data disponível para especificar uma proteção, né? Uma padronização de proteção que diz respeito a esse critério. E aí é por isso que eu não vejo nenhuma marca colocando IP07 ou IP60, né? Elas preferem colocar o X para dar aquele mistério, né? E para dizer que talvez o produto da marca ele tenha um pouquinho de proteção, mas não foram juntados os dados necessários aí para dar um número para ele, né? Para dar um número para esse critério. Aí a gente já tem aqui o 1, que seria objetos maiores do que 50 milímetros. E aqui ele dá a descrição, ó, qualquer superfície grande, larga do corpo, como a palma de uma mão, mas nenhuma proteção contra contato deliberado com qualquer parte do corpo. O número 2 seria objetos acima de 12,5 milímetros, e aqui já seria um dedo, por exemplo, né? Dedos ou objetos similares. O 3, acima de 2,5 milímetros, então que já seriam ferramentas, fios mais grossos, etc. Nível 4, acima de 1 milímetro, aqui já começa a ficar bem melhor, né, essa proteção aí. Então aqui acima de 1 milímetro a gente teria a maioria dos fios, parafusos mais finos e também grandes formigas, né, formigas de tamanho grande aqui no caso. O nível 5 aqui já é considerado protegido contra poeira. Então a entrada de poeira não é totalmente prevenida, né? Então existe uma certa quantidade de poeira que vai entrar, mas não em uma quantidade suficiente para interferir na operação segura do equipamento. E aqui o nível 6, que é o top dos tops, né? Que seria assim a prova de poeira no caso. Não há ingresso de poeira, existe total, completa proteção contra o contato. Tem que ser aplicado o vácuo também nesse dispositivo e a duração do teste é acima de 8 horas. Então um exemplo de dispositivo IP67 que eu posso trazer para vocês é a nossa querida aqui Flip 6, tá bom? Então de acordo com essa norma, ela é totalmente à prova contra poeira. Pode ser até que entre uma certa quantidade de poeira, mas não vai ser suficiente para interferir aqui no funcionamento dessa maravilhosa caixa de som. E aqui já aproveitando também, a nossa Motion Boom ela é IPX7. Então quer dizer que a Anker ela não submeteu aqui a Motion Boom a testes contra poeira, e sim apenas contra a água. E agora a gente vai falar justamente sobre o segundo dígito, que é a água, né? Proteção contra fluidos. Então voltando aqui para nossa norma, temos o segundo dígito, que é a proteção contra o ingresso, a entrada de líquidos. O segundo dígito indica o nível de proteção que um invólucro provê, que um invólucro fornece contra a entrada perigosa de água. E aqui um detalhe bem interessante que eu acredito que pouca gente sabe é que as classificações, né, essas avaliações para o ingresso de água não são cumulativas além do IPX6, tá bom? Então o dispositivo que está de acordo aí com o IPX7, aqui no caso da nossa Motion Boom, que seria uma proteção contra imersão à água, não está necessariamente de acordo com o IPX5 ou IPX6. Que aqui no caso ela protege contra a exposição de jatos d'água. E aqui nessa última parte desse parágrafo ele fala que se um dispositivo ele for de acordo com o IPX5 e IPX7, por exemplo, tem que ser indicado lá na caixa através de uma barra, né? Então aqui, se a nossa Motion Boom ela fosse também resistente a jatos d'água, ela deveria ter aqui na caixa dela IPX5 barra IPX7 também. Isso aqui é bem interessante, porque muita gente acha que o fato de ter o 7 no final abarca todas as outras classificações que a gente vai ver a partir de agora. Então mais uma vez aqui o X quer dizer que a marca ela não forneceu dados suficientes para ter essa proteção contra a água. O 0 é sem proteção nenhuma. O 1 protege contra água pingante, né? Gotas d'água que cai verticalmente. Tem que ser um gotejamento vertical. E aqui é por 10 minutos, tá? Então resiste por 10 minutos a esse gotejamento de água. O número 2 também é gotejamento de água, mas esse gotejamento ele pode ser angulado em até 15 graus. O nível 3 seria água em spray. Água que está caindo através de um spray em um ângulo de até 60 graus. Aqui o 4 seria borrifo de água. Então seria água que está sendo borrifada contra o invólucro de qualquer direção. Ela não terá nenhum tipo de efeito danoso aqui, a não ser que seja um borrifo oscilatório, ou também se tiver com um spray nozzle. Aqui seria aquelas válvulas que a gente coloca no fim de uma mangueira, por exemplo, para deixar a água mais fina, né, e com mais pressão. Então nesse caso também não estaria protegido aqui, não poderia ser classificado com esse nível 4 de resistência à água e de proteção contra a água. Nível 5, jatos d'água, como a gente tinha visto antes. Então a nossa Motion Boom ela não é protegida contra jatos d'água. E aqui a gente vê, ó, que é a água projetada pelo nozzle, né, por essa válvula que a gente coloca no fim para deixar a água mais fina e com mais pressão, para ela sair com mais força, né?
O nível 6 seriam poderosos jatos d'água, água projetada por poderosos jatos, aqui de 12,5 milímetros, contra o invólucro de qualquer direção, não terão nenhum tipo de dano para o dispositivo. E aqui no caso a gente faz o cálculo de 1 minuto por metro quadrado por pelo menos 3 minutos. Então, dependendo do tamanho do dispositivo, deve aumentar aí também o tempo que ele pode ser exposto a esse tipo de jato aqui, né? Esse jato poderoso d'água. Temos também o 6K, esse aqui eu nunca vi nenhum tipo de dispositivo tendo essa classificação, que aqui também seria o jato poderoso d'água, só que com pressão aumentada. Chegamos aqui no 7, que é a proteção contra imersão de até 1 metro d'água. Então, o ingresso de água em quantidade perigosa não será possível quando o invólucro está imerso dentro d'água, né? Em definidas condições de pressão e de tempo. E aqui no caso a gente tem aqui na padronização, na norma, 30 minutos. Nível 8, proteção também contra imersão de 1 metro ou mais. E aqui no caso a gente não tem um limite de tempo que o dispositivo ele estaria protegido, né? Nessa situação. Ou seja, que a marca ela que tem que dizer o tempo, né? Por isso que tem esse aviso aqui, ó, com relação à duração do teste. E também a profundidade ela é especificada pela marca. É geralmente de até 3 metros, né? Temos também o nível 9, isso aqui é novo para mim, porque eu nunca tinha visto, que seria a proteção de jatos d'água de alta temperatura. Além também de proteger contra jatos d'água, a temperatura alta também seria resistente aqui ao nosso dispositivo. Galera, então para finalizar aqui o vídeo, só mais uma informação interessante do motivo de que algumas marcas elas simplesmente ignoram essa certificação IP e elas acabam preferindo trazer produtos que são sem a prova d'água ou a prova de poeira, mas através de testes que são realizados por elas mesmas. Elas têm os próprios padrões de qualidade lá para testar esses produtos e aí elas não conseguem colocar lá a certificação IP porque isso existem vários testes que são padronizados por essa norma e também custam muito dinheiro para que esses produtos dessas marcas tenham esse label, né? Tenha esse rótulo, essa etiqueta. Então, se você não vir aí algum dispositivo que não tenha essa norma, não quer dizer necessariamente que eles não têm proteção alguma. A marca vai ter que aí dar algum tipo de pista, né, talvez no manual, o quão a prova d'água ou quão a prova poeira esse dispositivo, esse produto ele é, né, no caso, porque através da norma a gente consegue se basear bem direitinho, como eu mostrei para vocês, mas quando não há norma, a gente fica aí refém do padrão que a própria marca deu para esse produto. Bom, eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui, é um vídeo um pouco diferente do que geralmente eu trago aqui para o The Tech Files, conteúdo informativo. Acredito que vai sanar a dúvida de muita gente sobre o motivo, né, dessa norma ter esses números, né, o que quer dizer IP, o que quer dizer o número cada um, primeiro dígito, segundo dígito também. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você mostre isso deixando o teu like nele. Se você também não curtiu, deixa o dislike, mas por gentileza deixa aí nos comentários o motivo que te fez deixar o dedinho para baixo nesse vídeo, cara. Se inscreve no canal do The Tech Files. Entra também no nosso grupo do Telegram para receber de primeira mão aí várias ofertas que eu sempre tô procurando, eu coloco lá no grupo. E eu te espero para o próximo vídeo aí do nosso canal do Tech Files, que deve estar saindo aí nos próximos dias. Valeu!